Olá, vamos hoje preparar um arroz à piamontese, né? Geralmente o arroz à piamontese você utiliza aquele arroz que tá na geladeira, aquele arroz do dia seguinte, sabe? Mas aqui nós vamos preparar o arroz bem fresquinho também, tá? Então vamos começar aqui cortando a cebola, vou descascar a cebola, fazer ela bem cortadinha, bem picadinha. Eu gosto de tirar essa casca mais grossa. Não gosto desse pedaço muito grosso. Aqui eu vou dividir a cebola no meio. E vou picar essa cebola. Gosto de deixar bem picadinho, bem pequenininho. Picamos aqui meia cebola. Vou reservar ela aqui do ladinho. E agora eu vou descascar aqui um dente de alho. Esse meu jeito aqui de cozinhar, eu sou do estilo um pouco mais rústico. Eu não tenho aquele corte tão fininho. Meu modo de cozinhar aqui é um pouquinho mais rústico. Eu vou amassar esse alho e vou picar ele também aqui. Um pedacinho bem pequenininho. Esse alho vai trazer um sabor aqui para o nosso prato. Picamos esse alho. Agora eu vou levar ele aqui para minha panela. Vou trazer junto com meia cebola. Meia parte dessa cebola picadinha. Colocar um pouquinho de óleo. Agora vamos ligar o fogo aqui. E vamos dar uma refogadinha nesse alho e nessa cebola. Até murchar bem, tá? Como eu disse, eu gosto do tempero um pouquinho mais grosso. É claro que se precisar fazer também ponta de faca, a gente consegue fazer, tá? É que eu gosto desse corte um pouquinho mais rústico, tá bom? Bom, enquanto refoga ali a nossa cebola e o nosso alho, eu vou separar aqui o arroz. Eu vou fazer uma xícara. Ó, cebola começando a refogar. Cheirinho de cebola e alho refogado é uma delícia, né? Como eu gosto desse cheirinho, viu? Ó. Refogando aqui. Até ela murchar e ficar um pouquinho transparente. Ó. Enquanto isso, eu vou pegar o meu cogumelo Paris. Meu cogumelo Paris está aqui.
Eu vou depois dar uma limpadinha nele. Ó, não esquecendo a panela aqui para não queimar. Deixei em fogo alto no início só para refogar, tá? Ó, deu uma refogadinha, abaixo um pouquinho meu fogo para não queimar. E vou entrar aqui com o arroz. Misturo bem. Eu quero, ó, com bastante cebola e bastante alho. Que essa cebola e esse alho aqui praticamente vai sumir depois aqui no meio desse arroz. Vou dar aquela refogada, que o segredo do arroz aqui soltinho é isso, ó, refogar bem. Já vou separar a água. Tem gente que gosta de utilizar água quente para adiantar o processo. É óbvio, né, que quando você está com um pouquinho mais de pressa, o ideal seria você já estar com essa água aquecida. Ó, refoguei aqui o meu arroz. Eu já vou colocar um pouquinho de sal para dar uma desidratada. Mexe mais um pouquinho. E agora nós já podemos colocar a água. Sempre aquela medida, 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água. Aqui eu vou deixar no fogo baixo, vou colocar a tampa para ela poder ir cozinhando. Deixo aqui meio entreaberto para não derramar, tá? Então agora nós vamos partir para o nosso cogumelo Paris. Eu vou dar uma limpadinha nele, porque às vezes ele fica assim com essa sujeirinha. Então eu gosto de passar um guardanapo só para dar uma limpadinha e tirar qualquer eventual coisinha aqui que não deveria estar aqui. Não se deve molhar o cogumelo, tá? Eu não gosto de molhar o cogumelo, lavar o cogumelo. Dou uma limpadinha aqui com o próprio guardanapinho, de papel mesmo. E aí nós vamos agora fatiar esses cogumelos, tá? Eu vou arrancar esse talinho aqui, ó, que tá um pouquinho escuro, e eu não gosto. E aí nós vamos fatiar esse cogumelo, tá? Ó, pode ser fatiazinhas mais grossinhas, não tem problema, tá? Não precisa ser tão fininho. E depois nós vamos fritar esse cogumelo. Ó, um a um. Tiro aqui o talinho amarelado, que eu não gosto. E vamos fatiar esses cogumelos. Tiro o talinho. Ó, esse aqui tá um pouquinho maior. Então eu vou pegar ele um pouquinho de lado aqui, ó. Pra fatia não ficar tão grande.
rapidinho. Ó, fatiamos todos os nossos cogumelos. E agora eu já vou adiantar em mais um dentinho de alho aqui, tá? Esse dentezinho de alho aqui vai ser pra gente poder fritar esses cogumelos junto aqui com o restante da cebola, tá? Só vou esmagar aqui de forma bem grosseira mesmo. Bem pequenininho, e vou juntar ele aqui com a minha cebola. Ó, nosso arroz aqui já tá quase cozido. Tá? Vou deixar aqui a tampa um pouco aberta para não derramar. Ó, dando início então à nossa receita, vamos agora fritar o nosso cogumelo Paris, tá? Vou colocar aqui um pouco de azeite. Vou ligar o fogo. E vou colocar também um pouquinho de manteiga. Eu tenho uma manteiga aqui com um pouquinho de ervas, que eu gosto. Deixa eu derreter. E aí eu vou acrescentar aquele restante da meia cebola com aquele alho picadinho. E vamos deixar ele dar uma murchadinha. Vocês podem ver que o arroz aqui, ó, já tá quase pronto, tá? Quase pronto. Então não pode esquecer o arroz aqui para ele não queimar. Bom, gente, essa, na verdade é uma margarina com temperinhos. Ela dá um cheirinho, um sabor incrível na comida. E ó, nós vamos entrar então agora com os cogumelos Paris. Ó, vamos dar uma fritadinha nele aqui. Até dar uma leve dourada, tá? Ó, envolve bem para que ele possa absorver todo esse azeite e essa manteiga que está aqui na panela. Ó, fogo baixo para não queimar, tá? O bom dessa proteína é que não precisa muito, né? Ela é extremamente saborosa. Eu gosto muito de cogumelos. Eu gosto de trabalhar o cogumelo com risotos, carnes, né? É uma proteína bem saborosa e bem fácil de trabalhar. Ó, vamos deixar ela aqui dar uma fritadinha, sem esquecer do nosso arroz. Vou conferir o nosso arroz aqui. Ó, ainda tem um pouquinho de água. Esse arroz, pessoal, eu vou deixar ele um pouquinho mais al dente, tá?
Porque como ele vai entrar aqui com um creme de leite fresco, então eu não quero ele muito mole para ele não ficar empapado, tá? Ó. Gente, vocês não tem noção o cheiro que tá isso aqui. O aroma que solta. Muito gostoso. Ó. Aqui em cima eu vou moer um pouquinho de pimenta do reino. Ó, gosto de moer na hora porque ela solta um perfume, um aroma melhor do que aquela moída. E vou já botar um pouquinho só de sal, para esse cogumelo já ir absorvendo e dar uma desidratada. Ó. Vamos deixar ele dar uma tostadinha, tá? De leve. Ele não pode queimar, senão ele traz um pouco de amargura aí. Tá vendo que ele tá soltando aqui uma aguinha, ó? Eu coloquei o sal e aí o sal tá fazendo esse efeito de dar uma desidratada nele. E é isso que eu quero, para ele soltar esse aroma, tá? Ó, vamos conferir nosso arroz aqui para ele não queimar. Ó, o arroz mais uns 2 minutinhos e já tá pronto. Manter a panela tampada para ele continuar cozinhando. O arroz está no fogo baixo, tá? Ó, viram como depois que a gente colocou o sal, como o cogumelo desidratou, ele vai dar uma reduzida no tamanho. E ó, vou envolvendo ele aqui nessa cebola, nesse alho, nessa pimenta. O aroma é incrível, incrível. Agora eu vou parar de mexer, só para ele dar uma tostadinha, tá? O arroz aqui, ó, eu já vou desligar e eu vou abrir a panela para ele secar um pouquinho essa água, tá? Ele vai enxugar um pouquinho, porque como eu falei para vocês, nós vamos entrar aqui com um creme de leite fresco, então o arroz ele não pode estar muito mole para ele não ficar empapado. Ó, cogumelo, deu uma bela de uma desidratada. E agora, a gente já vai entrar aqui agora com o creme de leite fresco, tá? Ó. Vou colocar aqui o creme de leite fresco. Fogo baixo, tá? Vou unir aqui todos esses sabores. Vou dar uma experimentadinha para ver como é que tá na questão do sal, tá? Precisa de mais sal. Lembrando que tem o sal do arroz, tá? Então cuidado para não salgar. Vou acertar um pouquinho mais o sal. Depois que você coloca aqui o creme de leite, não precisa muito tempo, tá? Porque esse cogumelo já estava frito, né? A gente já cozinhou, desidratou ele. Então agora eu vou juntar os queijos. Mussarela ralada e o nosso parmesão ralado, ó. Sem economia, tá? Quero bem cremosão.
Vou unir aqui, ó, todos esses ingredientes. E um toque especial que eu gosto, pessoal, é agora colocar o quê? Uma noz moscada ralada. Ela vai trazer um aroma incrível para esse prato, tá? Ó, pego aqui uma noz moscada e dou uma raladinha por cima. Não muito, para ela não roubar muito sabor, tá? Misturamos aqui, agora o processo é bem rápido, ó. Queijão derretido, noz moscada. E agora nós vamos entrar aqui com o arroz. Tá? O arroz eu vou pegar aqui da panela mesmo. Ó. Arroz fresquinho, feito agora, ó. Vamos unir esse arroz aqui. E vamos fazer esse arroz ficar bem cremosão, ó. Para quem gosta, pode colocar também aqui agora uma salsinha, uma cebolinha picada. É que eu não sou muito fã. Ó, vou desligar o fogo para não queimar, tá? Olha para vocês verem essa cremosidade desse arroz à piamontese. Fica saborosíssimo. Ó, mais uma vez, agora que eu uni o arroz, eu vou experimentar para ver como é que tá de sal, tá? Sempre experimentando. Incrível. Ó, como acompanhamento, eu vou preparar um filé mignon grelhado, tá? Bem simples e bem rápido de fazer também, ó. Aqui nós temos os medalhões de filé mignon. Eu só vou temperar ele com pimenta do reino, bastante pimentinha e sal, tá? Salpicar um pouquinho de sal. Ó, dos dois ladinhos, tá? Deixar ele bem temperadinho. E aí, ó, numa panela, numa frigideira, bem quente, nós vamos colocar um pouco de azeite e vamos fritar esse filé mignon. Eu vou aumentar o fogo aqui, que a frigideira precisa estar bem quente. Esperar um pouquinho até esquentar. Ó, reservei aqui do ladinho o nosso arroz cremoso. Ficou lindo, né? Vou esperar esquentar mais um pouquinho. O filé mignon é rápido, tá? O ponto dele, ó, nós vamos fritar ele aqui 2 minutinhos de cada lado só, tá? Ó, esquentou bem já. Vou colocar os medalhões aqui, ó. Coloquei os medalhões aqui na frigideira. Você conta 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos aí fritando de cada lado. Enquanto isso, enquanto ele frita ali, ó, eu vou pegar 2 dentes de alho com casca e tudo. Eu só vou dar uma amassada nele, ó. Só uma amassadinha. Fritando aqui os nossos medalhões de mignon. Ó, vou colocar uma tampa aqui só porque tá espirrando bastante. O ideal não é colocar, tá? Porque senão ele solta água e a gente não quer que ele solte água.
Vou contar aí 2 minutinhos de cada lado. Ó, vou dar uma viradinha nesse mignon. Fogo bem forte, bem alto. Ó, depois que ele já deu essa fritadinha, o que nós vamos fazer? Aqui eu tô colocando aquela margarina com as ervas, tá? Vou colocar aqui 2 colheres de margarina para derreter aqui junto. Vou colocar aqueles 2 dentinhos de alho amassado. Ó. E vou colocar, ó, 1 raminho de alecrim e 2 raminhos aqui de tomilho, que isso aqui vai trazer bastante sabor, tá? Ó. Vou envolver bastante. Esses filés e dar uma grelhada boa nele, tá? No final, isso é a gosto, tá? Eu gosto de trazer um pouquinho de acidez para essa carne. Então eu vou colocar 1 colher de molho inglês, mas isso a hora que ele já estiver bem fritinho, tá? Esse molho inglês vai trazer um pouquinho de acidez aí para os nossos filés. Vou virar os meus filezinhos aqui, ó. Preparo essa cebola, esses temperinhos, para envolver nesse caldinho. Fica uma delícia. Vou baixar um pouquinho o fogo para não queimar, tá? Ó, vai regando sempre os filés com esse molhinho aqui, ó. O alho, ele vai fritar aqui junto com o tomilho, junto com o alecrim. Vai dar um perfume bem gostoso para esses nossos filés. E para ele não passar do ponto, é bem rápido, tá? Ó, deu uma tostadinha de um lado. Vou virar ele para dar uma tostadinha do outro. E agora, que eu falei que eu vou colocar um pouquinho, ó, desse molho inglês, tá? Só para trazer uma acidez para esse nosso prato. Perfume, vocês não imaginam como fica. Super perfumado, tá? Delícia. Ó, aqui já tá perfeito. Se ele ficar mais, ele vai passar do ponto, tá? Vou desligar o fogo e vou tirar os meus filés para que eles não passem do ponto, tá? Ó, vou reservar aqui os meus filés. E esse molhinho aqui, ó, não joguem fora, esse daqui é ouro, tá? Reservei ele aqui e agora eu vou para a montagem do nosso prato. Ó, agora nós vamos para a montagem do nosso prato, tá? Reservei aqui o nosso arroz, ó, cremosão ainda. Vou colocar bem aqui no centro do prato, ó, bem generoso. Olha que delícia.
E agora eu vou finalizar com um dos nossos filés aqui em cima, ó. Lembra aquele caldinho que eu falei da panela? Não joga fora, que esse caldinho é ouro. É agora que a gente entra com ele, ó. Vou usar um pouquinho desse caldinho, ó, desse fundinho de panela, com essa manteiga de ervas aqui em cima. E aí você pode também, se quiser, só para fazer um charme, colocar aqui, ó, um raminho de alecrim. E tá pronto o nosso prato. Agora é só se deliciar.